meritocracia vai voltar ou não. Não, enfim, vamos concentrar no assunto da aula. Estou começando a ficar preocupado com o pessoal que não está entregando trabalho. Se começar a faltar na aula, vai desanimar, e aí não faz as coisas, e no final do semestre vai bombar. Não está difícil de passar esse semestre, mas se a pessoa não se dedicar, ela realmente vai ter problema. Vamos ver aqui, ó, a galera que entregou trabalhos na última aula. Tá aqui, esse é o trabalho que eu passei na última aula. Opa, falei que não tinha o Aramis entrando aí. Fala, Aramis. Tá aqui, olha, o Aramis fez o trabalho, tô feliz que você estava sumido nos trabalhos, começou a fazer. Né, Beatriz, Caroline, Fabrício, que está hoje na aula, o Irã, o Matheus, que está aí na aula também, a Melissa, se não me engano, eu vi também. Michel está fazendo todos os trabalhos, ele está fazendo várias aulas comigo, Sabrina. Mas alguns dos de sempre aqui deixaram de entregar. Então, só para a gente ter uma base, né, o primeiro trabalho, 14 fizeram. O segundo, 12 fizeram. O terceiro, 10 fizeram. E aí, o de ontem já teve um que entregou. Eu passei ontem à noite, já eu estava animado, tentando adiantar umas coisas, eu já coloquei o trabalho, o tema da aula de hoje para entregar, tá? A data é dia 16. Então tá assim a situação de vocês. Vamos seguir com... Vou fechar aqui. Vamos seguir com o tema da aula de hoje, que é a continuação do livro. Agora a matéria de direito de família. Vocês chegaram a dar uma olhada já no texto? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? O Irã já trouxe uma dúvida aqui no começo da aula, mas se alguém tiver alguma outra, que ao ler o texto ficou em dúvida. Não? Então vamos... Professor, eu fiz algumas anotações aqui durante o seu percurso, né? Então, se surgir, se for respondida, aí eu não pergunto. Tá bom. Tá bom. Vamos olhar aqui o texto, então. Eu preparei um PowerPoint para aula também, que a gente vai abrir aqui, mas deixa eu primeiro deixar o texto no gatilho aqui. Ele tá aqui. FAP. Deixa eu ver se é esse. Como é que é o nome do PDF? Família no Direito Privado. Família no Direito Internacional Privado, tá aqui. Fechei sem querer. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Vamos começar. Eu tenho uns grifos aqui meus também. Vamos começar pelo PowerPoint, que a gente vai seguindo e mudando para a lógica do livro também. Então, casamento. Casamento tem uma série de dispositivos que entram em conflito na lei brasileira nessa questão do casamento internacional, né? A primeira coisa que a gente tem que apontar relativa a isso são a legislação que rege o ato do casamento. E que não é necessariamente a legislação que vai afetar o regime de bens, o divórcio e a sucessão, tá? As questões relativas ao patrimônio do casal, né, e direitos da criança são determinadas pela lei brasileira, e na lei brasileira diz que regime de bens, divórcio, sucessão são determinados pelo domicílio dos nubentes. A gente vai ver essa questão um pouco mais detalhada mais para frente. E a questão da criança é determinada pela legislação mais benéfica para a criança. Em linhas gerais, é isso. Então, se a lei brasileira for mais benéfica para a criança, vai ser aplicada a lei brasileira, se for internacional, a lei internacional. Mas a legislação que se aplica ao ato de casamento, ela pode ser a brasileira ou pode ser a estrangeira, dependendo da situação.
né? E, essencialmente, o que importa para a legislação que se aplica ao ato do casamento é em relação à habilitação. A habilitação dos nubentes, que é a habilitação para casar. Quando você quer casar, você passa por um procedimento de habilitação, para saber se você pode ou não pode casar com aquela pessoa, se existe algum impedimento e tal. Então, em linhas... o casamento, se ele é celebrado ambos os nubentes sejam estrangeiros, se o casamento é celebrado no Brasil, aplica-se a lei brasileira, independente de qualquer coisa. Especialmente em relação à habilitação dos nubentes, né? A única exceção é a questão da competência relativa para casar. Vamos ver a diferença disso aqui no Código Civil, mas as regras de competência absoluta dizem respeito àquilo que são nulidades absolutas para você poder casar, e as regras de competência relativa geram nulidade relativa para você casar. A nulidade absoluta ela é insolvível, você não pode. A nulidade relativa ela pode ser solucionada dependendo do tipo de nulidade. Vamos verificar aqui no Código Civil para vocês verem o que é esses artigos aí. Vocês vão entender o que eu estou falando. 1521. Ó, vocês estão vendo o Código Civil aí na frente? Vou aumentar aqui um pouco. Se cair, a internet está meio ruim hoje, viu? Qualquer coisa eu passo para o celular, então fiquem atentos aí. Vocês estão vendo o Código Civil na frente? Sim, professor. Sim, professor. Então, se você for casar no Brasil, mesmo sendo estrangeiro, essas coisas não podem acontecer. Ó. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja parentesco natural ou civil. Os afins em linha reta, né, são irmão com irmão, isso aqui. O adotante com quem o cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Então, mesmo depois de maior de idade, se você adotou a pessoa, não pode casar com ela. Os irmãos, o adotante e o ascendente, essas coisas são redundantes, tá? O inciso 1 e o inciso 3 estão meio redundantes. Isso aqui está inserido no inciso 1 já. Mesma coisa o inciso 2 e o inciso 4. Também estão inseridos. O adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas e o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, se você tentou matar o marido, o seu namorado, você não pode casar com ele mais. Está proibido, tá? Por lei. Mesmo que você perdoe ele, a justiça diz que você não pode mais. Então, os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. Por isso que tem aquela pergunta no casamento. Alguém tem contra, se ambos se casarem, que fale agora ou case para sempre, em relação a esse artigo aqui, tá? Então, se você é estrangeiro, você não pode casar no Brasil se você está numa situação dessas aqui. Isso aqui não acontece em todo o país, tá? Em países, principalmente muçulmanos e tal, você pode casar com a filha, sei lá como é que é lá, mas provavelmente tem umas coisas diferentes aqui, né? Não é tão restritivo. O impeditivo para o casamento, que não está aqui no artigo 521, é a questão da idade no direito brasileiro. Você está proibido de casar se for menor de 16, e se for maior de 16, só se tiver autorização dos pais, né? Só maiores de 18 tem liberdade para casar. Isso também não está aqui, mas é um impedimento absoluto. E esse aqui agora são os impedimentos relativos, tá? Que podem ser solucionados. Eu não vou explicar em detalhes como podem ser solucionados, porque a matéria de direito civil privado brasileiro não interessa muito. Mas são questões aqui que você pode conseguir casar, tá? Se a legislação estrangeira for diferente da brasileira. Ó, só para ficar os exemplos aqui, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer o inventário dos bens do casal, por isso que é causa solúvel. Se você fizer o inventário, você pode casar. Enquanto você não fizer o inventário, você não pode casar de novo, para evitar problemas de partilha de bens. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ter sido nulo ou anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, né? Só alguns exemplos aqui. O tutor ou curador com seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados, sobrinhos, ou com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela. Isso aqui é para cuidar dos bens do curatelado.
Tá? O curador ele tem responsabilidade por cuidar da pessoa que ele está fazendo a curadoria. Curadoria é um instituto jurídico para quem fica interditado judicialmente, né? Por problema mental, por problema de desenvolvimento de capacidade, coisas desse tipo. Tá? Ou a pessoa que é muito idosa, não consegue mais, está com demência, está com alguma doença complicada, aí algum parente fica sendo o curador dele. Tutoria é até um instituto parecido com esse, tá? São institutos análogos, são institutos análogos. Então, para evitar que você se confunda os bens do curador com os do curatelado, tem esses impedimentos aqui. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, em relação às leis de habilitação do direito internacional, aplica-se a lei brasileira se for casar dentro do Brasil, mesmo que sejam pessoas estrangeiras. Tem algumas partes aqui do livro interessantes que eu grifei, mas é mais para frente. Tá, casamento celebrado no Brasil. A gente tá vendo? Tá aqui. Parágrafo 7º. Vamos olhar o livro. Página 285. Vamos olhar primeiro a LINDB, que fica mais fácil de entender. A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Essas questões estão todas aqui, relativas a casamento, divórcio, sucessão, estão expressas. Alguma coisa está no Código Civil, mas tem muita coisa aqui na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, o artigo 7º fala, olha, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Por isso que eu falei para vocês que as regras relativas ao ato do casamento, principalmente a questão da habilitação, são reguladas pela lei aonde se realizou o evento. Aí o parágrafo 1º diz expressamente, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, dirimentes e às formalidades da celebração. Né, também relativo à questão da habilitação dos nubentes aqui. Impedimentos, como eu falei para vocês, são aqueles do artigo 1521 do Código Civil. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante as autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Isso está mais na frente no livro. A gente vai olhar, está mais na frente do meu slide também, mas se você casa no Brasil, você tem que seguir a lei brasileira, mas você tem a opção de casar no consulado. Se você casa no consulado perante a autoridade estrangeira, você casa pela lei estrangeira, se você quiser. É uma forma que existe para equacionar esse problema aí, tá? A mesma coisa no Brasil. Se você casa nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que casar segundo a lei americana, de acordo com a lei brasileira. Porém, você pode casar de acordo com a lei brasileira se você casar no consulado brasileiro nos Estados Unidos. Vamos pular para o parágrafo 7º aqui. Não, o parágrafo 7 não interessa ainda. Vamos voltar aqui no texto. Por que eu grifei essa parte? Possui caráter lateral imperativo. É só isso que eu falei mesmo, olha. Por meio dessa regra, evitam-se os problemas de qualificação advindos da confusão entre as questões de forma e de fundo que permeiam o tema e que existiam antes da época da introdução do antigo código, né, que gerava problemas sobre questões de forma e de fundo, porque uma coisa é uma questão de forma, que seria, por exemplo, qual a autoridade que deve celebrar o casamento, ou quantas testemunhas precisam ter para presenciar o casamento. Isso são questões de forma. Questões de fundo diriam respeitar a habilitação. Antigamente existia problema na antiga lei de introdução ao Código Civil, que virou a lei de introdução ao direito brasileiro, e o novo Código Civil, isso foi resolucionado já, tá? Não era nem precisava nem mencionar isso para vocês. Aí aqui embaixo, ó, com isso simplifica-se o procedimento, pois não é necessário verificar os impedimentos da lei pessoal dos nubentes com domicílio no exterior. Instaura-se com relação ao casamento um conceito de territorialidade excepcional em relação ao método conflitual que é utilizado nos outros temas de direito privado. Por que territorialidade excepcional? Porque, em geral, a regra no direito internacional é a regra do domicílio, como a gente vai ver logo na frente. E não necessariamente onde as pessoas praticaram o ato, mas onde as pessoas têm a sua moradia, o seu domicílio habitual. Ou
no lugar onde as pessoas escolhem, né? A gente viu que a questão dos contratos civis, se você põe uma cláusula de eleição de foro, a regra é a cláusula da eleição de foro. O conceito da territorialidade era muito utilizado antigamente, né? Quando você tinha mais nacionalismo, os países eram mais nacionalistas, então eles queriam ter controle sobre o território, então tudo seguiu o princípio da territorialidade. Hoje em dia a territorialidade é exceção. Mas esse é um caso onde ainda se aplica a territorialidade, o princípio da territorialidade, que é esse fato de que aplica-se em relação às regras que dispõem sobre o casamento, para o ato de casar, aplica-se a regra aonde foi celebrado o casamento. Né? A lei do país onde celebrou-se o casamento. Por isso que fala que é uma exceção na aplicação do conceito da territorialidade. Mas torna tudo muito mais simples, tá? Então, a gente não precisa ficar discutindo quais seriam os impedimentos na lei iraniana, ou na lei palestina, ou na lei israelense, para um casamento entre um iraniano e um israelense aqui no Brasil, em território nacional, que moram aqui e querem casar aqui. Você não precisa ficar discutindo essas coisas, porque vocês teriam que fazer prova do direito internacional, seria muito complexo esse negócio. Então, para facilitar a vida de todo mundo, aplica-se a regra do direito brasileiro, é isso que está dizendo aqui, tá? Aí tem um caso interessante na página 286, que eu separei para a gente dar uma olhadinha, sobre a habilitação do nubente divorciado no estrangeiro. Né? Como a gente viu nas aulas passadas, já mencionei isso para vocês, se a pessoa é divorciada e vai casar no Brasil, e ela foi divorciada em outro país, você precisa provar esse divórcio. E a única forma de você provar esse divórcio é fazer homologação de sentença estrangeira. Você precisa pegar o teu divórcio, entrar com o procedimento no STJ em Brasília, pedir para homologar aquela sentença de divórcio. De posse dessa homologação, você pode casar de novo no Brasil. Tem exceção, a gente vai ver mais para frente, tá? Nos slides já tem essa exceção. Vamos voltar para os slides, porque já está na frente dos slides também. Tá aqui, ó, habilitação dos nubentes divorciados no estrangeiro. Necessária sentença de divórcio, transitada em julgado e homologada no STJ. A exceção é o divórcio consensual. O divórcio consensual é aquele que não depende de ação judicial. Né? A regra no Brasil é que o divórcio, para se realizar, ele pode ser consensual em uma situação que você não tenha bens, onde haja consenso entre as partes sobre a divisão dos bens, e assim, esse é importante, não exista menor. Se tiver menor na história, né, se tiver uma criança menor de 18 anos, ou se não tiver acordo sobre a separação dos bens, o divórcio tem que ser judicial. No exterior é diferente a lei, a gente não sabe como é em cada país. Mas, de acordo com a lei daquele país, se o divórcio foi consensual, então você pode pular essa etapa da homologação no STJ, porque homologar as coisas no STJ é caro e difícil. Né? Então, se a pessoa casou lá fora, no estrangeiro, se divorciou consensualmente, ela não precisa passar por esse procedimento. Vamos dar uma olhada no artigo 915 do Código de Processo Civil, que eu separei aqui. Essa é a lei de introdução, esse é o Código Civil, essa é a lei de introdução de novo, deixa eu abrir o CPC aqui. Artigo 915 do CPC. Parágrafo 5º. Ué, acho que eu marquei errado o artigo. Seção de divórcio consensual. É Código Civil, não é o CPC. Acho que foi esse o problema, eu botei CPC, mas é o Código Civil. Artigo 915. Não, também não é. Botei o artigo errado. Mas é essa a regra, tá, gente? Não vai mudar, não. Tá explicando aqui o que é o divórcio consensual. O divórcio consensual é esse, como eu falei para vocês, que pode ocorrer desde que não haja menor... No Brasil, tá? A regra no exterior pode ser diferente. Desde que não haja menor e haja consenso sobre a repartição de bens. No Brasil, esse divórcio pelo antigo Código Civil, só curiosidade para vocês, antigamente, mesmo sendo consensual, você tinha que ir para frente do juiz e pedir para fazer esse procedimento. Você não podia fazer sozinho. Hoje em dia, é possível, mas você tem que ter uma separação de corpos por, acho que 2 anos, e aí você pode dar entrada no divórcio consensual direto no cartório. Você não precisa ir na frente do juiz, você vai no cartório, tem que ter assinatura de um advogado. A única coisa é isso. Você tem que pagar um advogado para assinar. No estrangeiro pode ser diferente a regra. O ponto é, se foi consensual lá fora,
você não precisa fazer a homologação de sentença. Agora vem a parte importante realmente desse tema, que é a relação do domicílio conjugal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero mencionar aqui. Tem umas coisinhas interessantes do livro que eu achei curioso para quem faz RI em particular. Cadê o livro? Tá aqui. Na página 287, né, só essa coisa do casamento consular, que a pessoa pode casar, estrangeiro pode casar no Brasil segundo a lei estrangeira, desde que case dentro do consulado e seja oficiado por um oficial do consulado o casamento. Mesma coisa o Brasil. O brasileiro pode casar no estrangeiro seguindo a lei brasileira, desde que faça isso perante a autoridade consular brasileira. E aí, isso aí tem a ver com a ficção da extraterritorialidade das repartições diplomáticas, que foi a teoria concebida pelo Grotius. O Grotius do antigo liberalismo, do antigo institucionalismo, do primeira metade do século XX, se não me engano, o Grotius E, então, é uma exceção. Essa ficção aqui não existe mais, né? Vocês sabem que embaixada, consulado, não é território estrangeiro. Eles são tratados, né, pelos tratados internacionais que o protegem, mas não é considerado território estrangeiro pela lei brasileira, tá? Mas abandonada, dizendo, não, é do século XIX, o Grotius, mas abandonada no século XIX. Essa ficção da extraterritorialidade permanece no casamento consular, ao permitir uma única exceção à regra geral da lex loci celebrationis. Isso aqui é latim para a lei do lugar celebra, né, que é a regra, como eu disse para vocês, a regra de onde está sendo feito o casamento é que tem que ser seguida a lei do lugar onde está sendo feito o casamento. A exceção é se você for no consulado. Aí, habilitação, casamento consular, casamento celebrado no exterior. Tem alguns detalhes aqui no texto importantes de mencionar. A gente vai voltar a essa questão do casamento celebrado no exterior quando a gente for discutir pacto antinupcial, que a regra é diferente fora do Brasil. Mas tem alguns pontos aqui interessantes para mencionar agora já. Na página 289. Casamentos celebrados no exterior. Como a gente viu, a regra é que a lei local seja a lei aplicável para efeito de efeito de habilitação dos nubentes e tal. Aí vamos ver na página seguinte aqui. Opa, mais outra pessoa entrando. Fala, Matheus, está atrasado. O que suscita questionamentos são os efeitos no Brasil do ato realizado no exterior. A lei brasileira, a Lei de Registros Públicos e Código Civil, determina a obrigatoriedade do registro no Brasil dos assentos de casamentos de brasileiros realizados no exterior, ainda que esses não estejam aqui domiciliados. Então, a Lei de Registro Civil, dos Registros Públicos, determina isso. Então, se você casou fora do Brasil, você é brasileiro, você não casou no consulado, porque se você casou no consulado, está automaticamente feito. Você casou fora do Brasil em outro país, segundo a lei daquele país que celebrou o casamento. A lei determina que você vá no consulado e peça para que se registre nos registros públicos brasileiros o fato de que você está casado agora. A lei determina isso. Tá? Essa é uma hipótese que isso que lhe interessa muito. O que é interessante nesse caso é que imaginem uma situação, isso vai ser o caso que vai ser julgado aqui, onde você casou no estrangeiro, você brasileiro, casou no estrangeiro, segundo a lei estrangeira, não fez o registro no Brasil, e aí vamos ver aqui o caso da STJ. O STJ já se manifestou a respeito do pedido de homologação de sentença estrangeira de divórcio. A parte ré arguiu a nulidade do casamento, porque depois de sua realização no exterior, este não fora registrado perante as autoridades brasileiras. Então, perceba o argumento matreiro aqui da parte. Você casou no estrangeiro, mas não registrou no consulado que você tinha casado no estrangeiro. E aí, por qualquer razão, uma das partes quis a decretação da nulidade do casamento. Se você decreta um casamento nulo, é muito mais fácil do que fazer o divórcio, porque do ponto de vista da solução procedimental e de bens. Porque se o casamento é nulo,
regime de bens não se aplica, né, não tem que dividir nada, vocês nunca foram casados na prática. É um procedimento que encerra o casamento de maneira muito mais célere, porque do ponto de vista jurídico ele nunca aconteceu. Então a parte quis alegar que essa exigência legal de registro implicava na nulidade do casamento, porque o casamento nunca foi registrado na autoridade brasileira. Só que o STJ entendeu que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A regra do registro ela é importante porque ela dá publicidade para o casamento realizado entre as partes no Brasil. Né? Do ponto de vista legal, ninguém sabe se você casou aqui no Brasil enquanto você não registra o seu casamento feito. Mas isso não implica que você não tenha casado. Vamos ver aqui o que ele fala. Ó. Parte ergo e a nulidade. Para o STJ, a validade do casamento não depende do registro, que visa tão somente ele dar publicidade, sendo de natureza declaratória e não constitutiva. Ou seja, ele declara, mas não constitui a relação, o registro. O que constitui a relação é o casamento. Então, é um ponto interessante aqui que eu marquei para vocês essa decisão. A pessoa que casa no estrangeiro tem a obrigação, brasileiro, tá? Que não... ele tem a obrigação de registrar no consulado, mesmo que ele case segundo a lei estrangeira. Se ele casa dentro do consulado, perante a autoridade consular, ele vai casar segundo a lei brasileira e o registro vai ser feito automaticamente. Aí tem, na sequência, o que eu já disse para vocês sobre o casamento celebrado na autoridade consular brasileira, que está previsto na LINDB, que é a contrapartida, já que o estrangeiro pode casar no Brasil dentro do consulado segundo a sua lei, o brasileiro também pode casar no estrangeiro dentro do consulado brasileiro segundo a lei brasileira. Os efeitos pessoais do casamento e as regras do DIP. Aqui começa a problemática mais importante desse tema. Como eu expliquei para vocês, a lei que se aplica ao ato de casar é a lei do local do casamento. Porém, a lei que se aplica ao regime do casamento, e o que conta mais, que é a questão dos bens, não é a lei do lugar onde a pessoa casou, mas é a lei do local do domicílio dos nubentes, de acordo com a lei brasileira. Vamos voltar para os slides aqui. Então, e aí a gente entra nesse ponto que é a questão do domicílio conjugal. De acordo com o artigo 1569, depende do domicílio conjugal a lei aplicável ao regime de bens. E na própria lei de introdução ao direito brasileiro também fala que o que se aplica ao regime de bens, ao divórcio, à sucessão, é o domicílio dos nubentes. Para o direito brasileiro, a questão mais importante é essa nesse tema, tá? Direito internacional de família. Só para a questão da habilitação é que a regra é o local onde as pessoas casaram. Mas para o regime de bens, para a sucessão, né, e para o divórcio, questões relativas ao divórcio, aplica-se a lei do domicílio conjugal. Então, se você tem domicílio conjugal na Argentina, mas por qualquer razão tem uma casa no Brasil, e se separa da sua esposa e quer dar entrada no divórcio aqui no Brasil, você pode. Só que a lei aplicável vai ser a lei argentina, tá? Para fazer esse divórcio. A questão dos bens é mais complicada ainda, a gente vai discutir mais para frente, porque tem aquela disposição que vocês viram no CPC que diz que direitos relativos a imóveis que sejam localizados no Brasil, aplica-se sempre a lei brasileira. Então, isso vai dar uma embolada mais ainda na história. Mas o que eu quero que vocês gravem agora, o importante é isso. O domicílio conjugal é a regra da lei que será aplicada para efeito de bens e de sucessão e de divórcio, qualquer coisa relativa a isso do casal. A exceção... desculpa, não é exceção. Isso é uma contradição do direito brasileiro com o direito internacional nessa área, tá? No direito internacional, existe o conceito de domicílio habitual, que está na página 294, essa discussão sobre a importância do domicílio habitual. Né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui no texto. É muito importante vocês lerem o texto, gente, que vocês vão pegando essas coisas. Um ponto que tem afetado bastante as famílias transacionais é a ausência no Brasil da noção de residência habitual, termo empregado pela Conferência de Haia e na maioria das suas convenções, em especial a Convenção de Haia sobre os aspectos civis de sequestro internacional de menores. A gente vai discutir a questão do sequestro internacional de menores mais para frente. No sequestro internacional de menores, o Brasil aceita o termo
residência habitual, porque toda a discussão do sequestro internacional de menores é que não será discutido quem tem o poder familiar sobre aquele menor, porque senão você não consegue devolver a criança para o lugar de onde ela foi retirada, né? E aí o conceito importante nesse tratado é o conceito de residência habitual. Se você mostrar que a residência habitual do menor era em outro país e que ele foi sequestrado para um outro país, para um país terceiro, você consegue, através desses tratados aqui na área, recuperar a criança para o local da residência habitual. Mas é o único momento no direito brasileiro que se reconhece no direito privado internacional esse conceito de residência habitual. No direito internacional, de modo geral, reconhece esse conceito no direito de família de modo geral. Então, para determinar qual vai ser a lei aplicável ao divórcio, é só você consultar qual é a residência habitual do casal, que vai ser feito prova disso, tá? Às vezes não é uma coisa tão simples. Gente rica tem casa em vários países, né? Imaginem, né, Robinho, jogador de futebol, tal, que tem casa na Alemanha, casa na Inglaterra, casa no Brasil, casa na Argentina, e aí vai se divorciar, o casal tem, né? E aí vai se divorciar, qual é a lei aplicável? Porque é essencial você saber o domicílio do casal para saber qual vai ser a lei aplicável no divórcio. No direito internacional, para você determinar a lei aplicável, você vai para o conceito de residência habitual, que vai ser avaliado, né, no processo, saber qual é a residência habitual do casal, onde o casal passava a maior parte do tempo, vivia, etc. No Brasil, não existe essa regra. A gente vai ver a regra brasileira já já. Mas não existe a regra de residência habitual. Isso causa um certo problema, né? Deixa eu voltar aqui para o... A gente vai para o texto agora, porque no texto vai ter essa discussão melhor. Eu não botei no slide. Vamos ver aqui na página 293. O Código de 2002 inovou em matéria de domicílio ao estabelecer, a par do domicílio civil da pessoa física, que continua sendo identificado como local de residência com ânimo definitivo, também o domicílio local de suas atividades profissionais. É isso que interessa tanto. Vamos seguir para cá. A questão é de grande importância para o direito privado internacional, pois depende do domicílio conjugal a determinação da lei aplicável aos efeitos patrimoniais do casamento. Quem vai ficar com o quê? Isso aqui é super sério. A hipótese de cônjuges residentes em países diversos não é incomum, podendo acarretar no plano internacional dúvidas sobre a lei aplicável à sociedade conjugal, né? Aí, vamos mais para frente aqui um pouco. Um ponto que tem afetado bastante, isso aqui eu já dei para vocês, nas famílias transacionais, é a ausência no Brasil da noção de residência habitual, termo empregado pela Conferência de Haia e tal. As convenções deixam a cargo da lei o foro, a determinação da lei do foro, a determinação do conceito de residência habitual e sua prova. No Brasil, não se pode dizer que o conceito de domicílio equivale ao de residência habitual. Porque o conceito de residência habitual é algo que é feito prova constantemente, que a pessoa pode mudar de residência. No caso do Brasil, o domicílio do casal é fixo e não pode mudar. Você pode mudar, mas é complicado. Não é um conceito flexível como é o conceito de residência habitual. Na acepção do direito brasileiro, só há um domicílio para o casal, tá? Para efeito de lei aplicável à sociedade conjugal. Você pode ter mais de um domicílio, você pode, inclusive, ser citado, encontrado em mais de um domicílio, né? Mas, assim, para efeito da sociedade conjugal, só tem um domicílio. Mas é possível ter várias residências. No nosso entendimento, a residência habitual, com quanto possa existir em uma situação de pluralidade de residência, será aquela com qual a pessoa tivesse o maior vínculo, onde preponderam seus interesses e tal. Ele vai discutir aqui a residência habitual, mas não interessa para a gente residência habitual, porque o direito brasileiro não reconhece isso, tá? O conceito de domicílio no direito brasileiro vai ser estabelecido no momento do casamento. Quando você casa, você precisa declarar o domicílio dos nubentes. Se as pessoas já moram juntas, vai ser fácil, porque vai ser o domicílio onde as pessoas moram, né? Quando você vai lá se casar, você tem que declarar o domicílio onde você mora, esse vai ser o domicílio dos nubentes. Numa situação onde as pessoas moravam separados antes de casar, o que é raro hoje em dia, mas acontece, no momento do casamento, durante o processo de habilitação para casar, você tem que declarar no cartório qual vai ser o domicílio dos nubentes. Quando você declarar, você vai fixar o domicílio da sociedade conjugal. Não existe a flutuação da ideia de residência habitual, tá? Então, na hora de você decidir no Brasil, numa ação de divórcio, qual vai ser a lei aplicável,
você tem que verificar pela lei brasileira qual foi o domicílio do casal. E aí você tem que identificar isso daí de alguma forma. Não dá para ficar discutindo residência habitual, senão como um conceito acessório para tentar ajudar a tentar identificar, né, onde as pessoas casaram. Deu para entender isso? Senhores? De que, tá? O local que fixa a lei que vai reger a sociedade conjugal, portanto, divórcio, separação, regime de bens, sucessão é quando a pessoa morre, a gente vai ver mais para frente, para quem ficam os bens, se é mais para a mulher, se é mais para os filhos, se a mulher entra na sucessão, se ela não entra, tudo isso daí vai reger a lei que fixou o domicílio dos réus no país que eles tiverem domicílio, pela lei brasileira. A gente vai ter algumas exceções ali para frente que a gente vai estudar, que são bem interessantes, que é através de um conceito que é chamado de participação dos aquestos, que foi uma flexibilização que a jurisprudência brasileira fez para situações muito esdrúxulas, muito injustas, quando, por exemplo, você tem... O exemplo típico é classe média paulistana, tá? O exemplo típico é o seguinte: casal de italianinhos casou na Itália quando era jovem, se mudou para o Brasil com 20 anos, viveu no Brasil 50 anos, viveu aqui a vida inteira, teve filho, tem bens, o diabo, e aí falece o velhinho ou falece a velhinha. E aí vai precisar decidir qual vai ser o regime de bens, qual vai ser a sucessão, tudo isso daí. E aí qual é a lei aplicável? A regra é a lei italiana, porque o domicílio deles, quando eles declararam o casamento deles lá, foi na Itália, só que eles moram no Brasil há muito tempo. Por isso que o conceito de residência habitual é mais interessante, tá? Só que o direito brasileiro não utiliza esse conceito nesse caso. O conceito de residência habitual ele é amplamente utilizado no direito internacional privado, mas não dentro do Brasil. Então, qual é o domicílio? Qual é a lei que vai reger o divórcio, regime de bens, tudo? É a lei italiana, porque eles casaram lá e declararam no casamento deles que o domicílio deles era na Itália. Só que dali 2, 3 anos eles mudaram para o Brasil e passaram a vida inteira no Brasil. Mais para frente tem até no livro, tem até um exemplo de uma Palestina, se não me engano, numa situação dessa. E aí o tribunal tem que fazer uma flexibilidade, mas a gente vai olhar essa questão da participação dos aquestos mais para frente. Mas a regra é, e eu vou bater de novo nesse martelo, a lei que rege a sociedade conjugal é a lei do domicílio dos nudentes, que é declarada e é registrada no momento do casamento. Tá? Diferente da lei que rege o ato de casar e a habilitação para casar. Essa lei é a lei do local onde ocorreu o casamento. Então, eu posso casar na Argentina e me habilitar para casar segundo a lei argentina e celebrar o casamento segundo a lei argentina, mas ter domicílio no Brasil e declarar no meu casamento na Argentina que eu moro no Brasil, eu e minha mulher, mas resolvemos casar na Argentina porque a gente estava de férias e oba-oba, Las Vegas, o exemplo é Las Vegas é melhor. Resolvemos casar em Las Vegas porque estava na hora do oba-oba, mas declaramos nossa residência no Brasil. Então, a lei que vai reger a habilitação dos nubentes será a lei americana, a lei do estado de Nevada. Porém, a lei que vai reger a sociedade conjugal e eventual dissolução da sociedade conjugal ou sucessão vai ser a lei brasileira, porque o domicílio do casal é no Brasil e foi declarado na hora do casamento que era no Brasil. É esse o importante dessa parte do livro que eu quero que vocês fiquem atentos, tá? O mais importante. Vamos seguir para a questão da autorguxória, que eu fiz uma anotação aqui, que é um casinho, tem um casinho, uma discussão interessante no livro sobre autorguxória, que eu achei legal pontuar. O que é autorguxória? É um nome complicado para aquela assinatura que você tem que dar quando você é casado para vender um imóvel. Se eu vou vender um bem e eu estou casado, eu preciso pedir a autorização do cônjuge, né? Vocês sabem essa história. Isso se chama autorguxória, tá? Vamos ver o que eu trouxe aqui. Conflito jurisprudencial. E aí tem essa discussão. Se é necessário ou não a autorguxória quando o casal tem bens... o casal tem bens no Brasil, mas eles são estrangeiros. Eles residem ou não no Brasil, enfim. Vamos olhar o que diz o livro aqui, porque eu anotei essa discussão aqui num exemplo de um julgado. Páginas 95 e 296. Aqui no finalzinho, autorguxória, cadê? Aqui, ó, autorguxória. A jurisprudência, apesar de escassa, inicialmente qualificou a questão da autorguxória como ligada exclusivamente à capacidade pessoal
e, por essa razão, dispensável no caso dos estrangeiros não domiciliados no Brasil, segundo decisão do TJ de São Paulo. Depois, o TJ do Paraná veio aplicar o princípio da lei Rex Sitter, a lei que rege a lei do lugar do bem, tornando obrigatória a outorga uxória para qualquer venda de imóvel situado no Brasil. A qualificação foi diversa do TJ de São Paulo, entendendo que era relativa à forma do ato. Essa última corrente prevaleceu, como se verifica em posterior manifestação do próprio TJ de São Paulo, que declarou a nulidade de uma fiança prestada por estrangeiro por falta de outorga uxória do cônjuge. Fiança é aquela garantia que você dá no contrato, onde você dá o bem de garantia. Se você é casado e você vai dar o seu bem de garantia, o seu imóvel, tá? O seu imóvel de garantia no contrato, você precisa da anuência do cônjuge, de acordo com a lei brasileira. Né? Salvo em regime de separação total de bens, mas isso tem que estar sendo mostrado no documento, que a pessoa é casada, mas ela é casada em regime de separação total, então ela não precisa da outorga do marido ou da mulher para colocar o bem como fiança. Então tem essa discussão interessante aqui, que diz respeito justamente ao tema da aula, que é qual é a lei que vai reger a necessidade da outorga uxória. Outorga uxória é relativa ao regime de bens, portanto, diz respeito à sociedade conjugal. Então, você vai aplicar a lei, qual lei? A lei do local do casamento ou a lei do domicílio dos nubentes? Né? Essa é a discussão que se dá aqui. E aí existiu uma diferença, interpretações diversas antigamente no Brasil, uma na qual a questão da outorga uxória dizia respeito à capacidade pessoal, portanto, está relacionado com a habilitação para casamento, portanto, é a lei do local onde as pessoas se casaram, então não precisa ser a lei brasileira. E se a lei estrangeira no local onde as pessoas casaram isentava a necessidade da outorga uxória, então você não precisaria da outorga uxória. Esse é o raciocínio aqui. Tá? Mas depois esse pensamento mudou, né, tanto pelo Tribunal de Justiça do Paraná, quanto depois o de São Paulo, deve ter outra jurisprudência já nesse assunto, apesar de que ele diz que tem pouca na área aqui. Que aí você diria que não, é necessário, sim, se o imóvel é situado no Brasil, inclusive pelo artigo 25, se não me engano, do CPC, que a gente estudou, né, que fala que se o imóvel é situado no Brasil, você precisa seguir a lei brasileira, e aí a lei brasileira exige outorga uxória, né, no caso de você dispor daquele bem. Então, é só para vocês verem como é que é feita essa discussão, em geral, como é que você tem que armar esse debate no direito, né, se você está por um lado ou se você está pelo outro. Né, se você quer, se o seu cliente prefere a lei internacional que seja aplicada, você vai precisar encaixar a discussão da lei internacional dentro da ideia de capacidade da parte, de habilitação, né, a ideia da lei que regeu o ato de casar. Se você quer que seja aplicada a lei do domicílio dos réus, você vai ter que correlacionar a discussão que está sendo feita no processo onde você está trabalhando com a questão do regime da sociedade conjugal, portanto, aplicável à lei do domicílio dos nubentes. É só para ver um exemplo disso daí que achei interessante. Mas é isso, outorga uxória é quando você precisa pedir autorização do marido ou da mulher para vender ou para dar em fiança um bem imóvel. E o entendimento da justiça, né, resumindo esse ponto, é o de que segue-se a lei do domicílio dos nubentes. Se o domicílio dos nubentes é no Brasil, você precisa pedir autorização do marido ou da mulher, desde que em regime de separação parcial ou comunhão universal de bens. Separação total não precisa, mas você tem que mostrar, né, no contrato que você está botando lá a fiança, no contrato de compra e venda, que você é casado, porém em regime de separação total. Aí você não precisa da outorga uxória. Tá? Meio complexo, né, mas interessante. Então, se vocês forem ler esse pedaço do livro aqui que ainda não leu, para ajudar vocês a entenderem o que está sendo discutido aqui. Que às vezes o juridiquês é difícil para vocês. Vamos seguir no PowerPoint. Efeitos patrimoniais do casamento. Lei aplicável ao casamento não é necessariamente aplicada ao regime de bens, como eu disse para vocês, né, que aplica-se ao regime de bens ou a lei relativa ao domicílio dos nubentes. O regime dos bens será sempre determinado pela lei do domicílio comum, tá? Lá na página 300 a gente vai ver essa discussão. E a alteração de regime de bens... peraí, vamos ver isso aqui no livro. Tá mais fácil entender. Página 300.
Ó, o regime de bens será sempre determinado pela lei do domicílio comum, na seguinte ordem. O domicílio que já existia antes do casamento, havendo aqui uma presunção de permanência deste mesmo domicílio para a sociedade conjugal. Aquilo que eu expliquei para vocês, se as pessoas já moravam junto quando elas casaram, a presunção é de que aquele é o domicílio conjugal. Ou o primeiro domicílio da recém-criada sociedade conjugal, nos casos dos nubentes terem domicílios diversos, pois esse será o primeiro domicílio comum. Então, essa é a regra, porque às vezes, se você casou fora do Brasil, de repente a lei estrangeira não identifica claramente qual é o domicílio dos nubentes. A lei brasileira você vai dizer isso no ato de casar, mas a lei estrangeira pode não dizer, e para efeitos da lei brasileira você precisa determinar isso. E aí, para você determinar isso, você segue essa regrinha aqui. Aí vamos ver essa parte aqui que eu separei essa decisão. O STF decidiu dessa forma quando permitiu que a declaração a respeito do domicílio comum fosse interpretado como verdadeira escolha do casal sobre o regime aplicável ao seu patrimônio, conforme já mencionado. Então, é essencial que o casal determine no casamento qual é o seu domicílio. Mesmo que o casal tenha 20 casas no mundo inteiro, ele precisa fazer esse esforço de dizer aonde vai ser o domicílio do réu, para efeito da lei brasileira, e o momento em que ele faz isso, de certa forma, ele está determinando a escolha do casal sobre o regime aplicável ao seu patrimônio. Né? Às vezes você não precisa escolher um domicílio comum, porque você realmente não para. Né? Se vocês estiverem trabalhando com uma situação de uma pessoa rica aí, que tem várias casas, ela realmente fica um pedaço do ano numa casa, outro na outra. Né? Tem uma tia de uma ex-namorada minha que mora metade do ano na Califórnia e metade do ano em São Paulo. Então, qual é o domicílio dela? X, né? Dela e do marido dela. Ela é brasileira, o marido é americano. Eles não têm, na real, é os dois. Só que, na hora de casar, você precisa determinar, e ao determinar, você está escolhendo qual vai ser a lei aplicável para a sociedade conjugal, para o regime de bens, etc. Aí, olha o exemplo aqui. Tratava-se de casal cujo casamento havia sido celebrado no Uruguai. Na ocasião do casamento, declararam ambos estarem domiciliados no Uruguai. Anos depois, quando da separação, sendo necessário determinar a lei aplicável ao regime de bens, que, segundo o direito brasileiro, seria o de domicílio comum, quis o cônjuge varão, o homem, convencer o Tribunal do Rio Grande do Sul, onde ambos eram domiciliados, ou seja, eles se mudaram do Uruguai para o Rio Grande do Sul. Né? Então, eles já não moravam mais no Uruguai. Que o verdadeiro domicílio conjugal era o Rio Grande do Sul, portanto, aplicava-se a lei brasileira e não a uruguaia. Alguns aspectos devem ser apontados. A mulher era viúva, de família abastada, enquanto o noivo tinha 20 anos menos, sem qualquer patrimônio. Então, é golpe do baú isso aqui, tá? Na época, o consórcio era considerado escandaloso para os padrões da sociedade local. Por esse motivo, o casal pensou, inclusive, em radicar-se no Uruguai, onde tinha fazendas. Além disso, o casal não tinha qualquer impedimento para casar, segundo a lei brasileira, e podia adotar o regime de bens que bem entendesse. Mas depois de 30 dias, voltaram ao Rio Grande do Sul, onde permaneceram casados por vários anos. Então, eles foram no Uruguai, casaram e voltaram para o Rio Grande do Sul. A determinação do domicílio do casal foi crucial para estabelecer o regime de bens, pois no Brasil seria o da comunhão universal e no Uruguai o da comunhão parcial. Está aqui a chave da moeda. Se eles fossem separar, pela lei brasileira, o varão, o rapaz de 20 anos mais novo, ia ficar com metade de tudo que a velhinha tinha. Não sei se era velhinha, né? Era 20 anos mais velha, mas sei lá. Mas tem cara de ser isso aí, tá? Ou seja, e a velhinha era rica, porque ela era viúva, tinha casado com outra pessoa, tinha ficado com os bens dela, enfim. Já pelo regime uruguaio, seria aplicável a comunhão parcial. Ou seja, só seria dividido aquilo que foi adquirido na constância do casamento. Tudo que ela tinha antes de casar era dela e acabou. A mulher era proprietária de expressivo patrimônio, cuja propriedade era anterior ao seu casamento, é isso que eu disse para vocês, né? Visto que viúva. O STF não tinha por que desconsiderar a vontade declarada de ambos, no sentido de que o domicílio era o uruguaio. O caso foi objeto da manifestação de Haroldo Valadão, que entendeu? Tarará, né? Nulidade da declaração de validade. Vamos seguir aqui. Com relação à segunda hipótese de determinação de domicílio comum, a dos nubentes, que tem domicílio diverso,
os tribunais brasileiros sempre aplicaram a lei do primeiro domicílio conjugal. Como se solucionou o caso? Da forma como eu falei para vocês, aplicou-se a lei paraguaia, aplicou-se o regime parcial. Por quê? Porque a lei brasileira entende que aplica-se a lei do primeiro domicílio conjugal, né, do que foi declarado como domicílio conjugal ou, na falta dessa declaração, da lei do primeiro domicílio conjugal. Portanto, a história é de que eles casaram no Uruguai e voltaram para o Brasil. Só que, como eles casaram no Uruguai e declararam domicílio no Uruguai, não só porque eles casaram, mas que eles declararam domicílio no Uruguai, aplicava-se a lei uruguaia. A título de informação, tá, a lei brasileira mudou. Não é mais comunhão universal a regra. Vocês sabem isso, eu imagino, porque isso aí é conhecimento comum, né? A regra é comunhão parcial, hoje. Seja casamento, seja na união estável, que é equiparada ao casamento. Você tem regime de comunhão parcial. Só é regime de comunhão universal se você declarar isso no casamento. Né? São 3 regimes que a gente tem de casamento no Brasil. Comunhão universal, comunhão parcial e separação total. Né? No regime de comunhão universal, comunicam-se todos os bens antes e depois do casamento, na sociedade conjugal. Comunhão parcial, comunicam-se apenas os bens posteriores ao casamento na sociedade conjugal. E separação total, não se comunicam os bens do casal de forma alguma. É isso, tá? Vamos seguir mais para frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse ponto. Pacto antinupcial. Pacto antinupcial está mais para frente. Vamos olhar aqui. O Brasil tem esses três regimes de bens, mas tem um quarto que é tipicamente aplicado na legislação internacional, em outros países, particularmente nos países capitalistas, né, protestantes do Ocidente, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, que é o chamado pacto antinupcial, que no Brasil é tratado como um negócio que chama separação dos aquestos, tá? Mas fiquem com a ideia de pacto antinupcial, que é o que interessa para vocês aqui no caso dessa aplicação da lei internacional, no caso brasileiro. Vamos ver como é que fica essa situação, tá? Porque lembrem-se, a lei que celebra o casamento é a lei do local onde o casamento ocorreu, mas a lei que se aplica à sociedade conjugal é a lei do primeiro domicílio dos nubentes. Então, isso pode dar problema, porque o que seria o pacto antinupcial? Seria algo que diz respeito à sociedade conjugal ou algo que diz respeito à habilitação dos nubentes e ao casamento em si? Né? Você tem uma discussão aí. Situação típica, para exemplificar, as pessoas casaram nos Estados Unidos, segundo a lei americana, assinaram o pacto antinupcial, porém no Brasil tem o seu domicílio, se divorciam no Brasil, e aí vai ser aplicado o pacto antinupcial ou não? Né? Vamos olhar aqui o que diz o texto. Página 304. Regime convencional de bens, também conhecido como participação nos aquestos, também conhecido como pacto antinupcial. No Brasil não existe esse termo, tá? Quando os nubentes decidem estabelecer através de um pacto antinupcial o regime de seus bens, o de bens do seu matrimônio, diverso do legal, surgem alguns problemas relacionados ao direito internacional privado, se esse ato for praticado no exterior. Por que diverso do legal? Porque a lei, o Código Civil, só estabelece aqueles 3 que eu disse para vocês. Comunhão universal, comunhão parcial ou separação total. Se você quiser fazer uma bizarrice onde você diz especificadamente quais são os bens que ficarão para a esposa ou para o marido, isso é casamento de gente milionária, tá, geralmente. Né, porque dá muita confusão. Então, você tem que sair da lei para fazer isso daí. Não há distinção na lei entre o regime de bens legal e o regime de bens convencional. Aplica-se ao regime de bens convencional, de mesma disposição ao regime legal, quando a lei for aplicável em função do domicílio comum. Se o domicílio comum ou o primeiro domicílio conjugal for no Brasil, a lei aplicável ao pacto será brasileira. Né? Aí vamos olhar aqui para baixo. O pacto é um acordo de vontades de caráter obrigacional, cuja validade fica sujeita ao artigo 9º da LINDB, sem prejuízo ao disposto na lei local. Contudo, no momento de dar efeito a esse pacto no Brasil, por ser o domicílio comum dos nubentes ou o primeiro domicílio conjugal, a interpretação de suas cláusulas será feita também à luz das normas imperativas do direito brasileiro. Né? Embora o pacto seja um contrato, não se subordina ao direito das obrigações, mas sim ao direito de família.
adquirindo um caráter institucional diverso do que é permitido pactuar no campo obrigacional. Tudo isso para dizer que o pacto antinupcial ele tem cara de contrato, mas ele não é contrato exatamente, porque ele diz respeito a direito de família, e direito de família não é direito obrigacional, é um direito específico, porque, né, existem questões que não são transacionáveis no direito de família, que não são passíveis de você vender, comprar, como seria no direito obrigacional típico. Então, vamos seguir aqui. Mais para baixo tem enfim, mais uma parte interessante aqui. Quando o pacto é celebrado no exterior, é dispensada a observância da forma essencial da lei brasileira, qual seja a forma pública, né? Desde que a lei do local onde foi celebrado permita isso. Se o pacto versar sobre direitos reais sobre imóveis no Brasil, será aplicável à lei brasileira. E necessária a indicação expressa da existência do pacto antinupcial nos registros dos imóveis ou outros direitos reais pertencentes aos cônjuges, por ser requisito essencial de publicidade. A ausência do registro e consequente desconhecimento da existência do pacto antinupcial não o invalida, mas gera a presunção de que o regime patrimonial dos cônjuges é o regime legal em benefício de terceiros. Deixa eu desamarrar isso aqui um pouco para vocês, porque está bem complexo, né? Então, é o seguinte, tem pacto antinupcial feito em outro país, vamos pegar os Estados Unidos de exemplo, que é onde isso tem sempre. E as pessoas têm o domicílio conjugal no Brasil. Então, em caso de divórcio, aplica-se a lei brasileira, mas só que tem esse pacto que foi assinado fora do Brasil. Esse pacto pode ser permitido na lei brasileira? Resposta simples e geral. Pode, desde que não viole a lei brasileira, desde que não vá além do permitido pela lei brasileira. Né? Outra questão que aparece aqui nesse parágrafo, se o pacto versar sobre direitos reais e tal, é o seguinte, pode aplicar o pacto a bens situados no Brasil? Não. Isso é um exemplo de um momento onde o pacto antinupcial entra em choque com a lei brasileira e, portanto, não se aplica o pacto, aplica-se a lei brasileira. E por que aplica-se a lei brasileira quando tem imóvel no Brasil? A gente já viu isso nas aulas passadas, lá no artigo 25, 26 do CPC, que fala que compete à justiça brasileira e à lei brasileira ações relativas a imóveis situados no Brasil. Aqui ele fala em direitos reais, tá? Mas lembre-se que tem aquela discussão sobre se aplica-se somente direitos reais ou se aplica-se a direitos reais e direitos obrigacionais, contratos e coisas do tipo. Isso aqui pode ser estendido a direitos obrigacionais também. Então, se o pacto antinupcial, que foi assinado no exterior, discorre sobre bens que estão localizados no Brasil, não se aplica o pacto antinupcial, aplica-se a lei brasileira, né, na separação dos bens aí. Aí ele faz também uma discussão sobre o registro, né, se a falta de registro do pacto antinupcial no Brasil implica na invalidação do pacto. Não, né, o entendimento é que não, pros nubentes continua valendo. O pacto só não vai valer em relação a terceiros, porque para valer em relação a terceiros você tem que dar publicidade para esse pacto, então tem que registrar no cartório civil aqui no Brasil. Né? Porque imagina que eu vou comprar um bem de você e eu acho que esse bem está completamente desimpedido, mas existe um pacto antinupcial e você está em processo de divórcio e esse pacto antinupcial foi assinado nos Estados Unidos e não está registrado no cartório onde está registrado o imóvel. E aí eu compro o seu imóvel e aí depois vem a sua ex-mulher brigar comigo, tomar o imóvel de volta, dizendo que tinha um pacto antinupcial e que o bem era dela. Sendo que você não sabia disso, porque tinha esse pacto e constava no registro que era separação total. Né? A mulher vai poder tomar esse bem de mim, que eu comprei de boa fé, sem saber da existência do pacto, né? Partindo só do que estava aqui no registro de casamento, que dizia separação total, mas o pacto não estava junto? Não. Né? Então, por isso que ele fala aqui que gera presunção, não gera presunção legal em relação a terceiros. Tá? É só essa discussão aqui. Tentamos amarrar o juridiquês para vocês um pouco. Quanto à substância das disposições do pacto, há países em que essa liberdade é ampla, permitindo estipulações desconhecidas da lei brasileira. No momento do divórcio ou da sucessão, considerar-se-ão não escritas as cláusulas violadoras da ordem pública brasileira, mesmo se aplicável à lei estrangeira.
pode ocorrer no pacto, pode ocorrer um pacto válido pela lei local de sua celebração, em caso do cumprimento no Brasil, tem algumas suas cláusulas tidas como nula em relação aos bens aqui situados. A gente não vai entrar em todas as exceções possíveis e imagináveis aqui, porque são muitas, né? Tem esse exemplo que ele deu aqui, da questão do registro e tal, mas pode ter vários exemplos aqui também relativos a problemas que mexem com a ordem pública brasileira, tá? Então, como é muito fácil você dispor impacto antinupcial fora do Brasil, pode ocorrer essa disposição que seja contra a lei brasileira. Se for contra a lei brasileira, não será aplicado. Comunicação dos aquestos. Isso aqui é um tema bem complexo no direito civil, mas ele surgiu de situações como essas que eu mencionei para vocês, aonde você tem um casal de velhinhos que casou milhões de anos atrás na Palestina, ou em Israel, ou em outro país, veio morar no Brasil cedo, passou a vida inteira aqui, e aí morreu. Na hora da sucessão, o marido, o cônjuge supérstite é o que sobreviveu, tá? O cônjuge supérstite não fica com nada, segundo a lei do país, fica tudo para os filhos, né? De onde eles casaram. Porque a regra é domicílio conjugal, primeiro domicílio conjugal. Então, se os caras casaram na Itália, disseram que moravam na Itália, se mudaram no Brasil 5 anos depois e passaram o resto da vida inteira aqui no Brasil, vai se aplicar a lei italiana. E aí vai se criar uma grande injustiça. Então, toda essa parte do texto aqui lida com essa questão, né? E a construção jurisprudencial brasileira que fez com que aplicasse-se um regime que beneficiasse o cônjuge supérstite, ou seja, aquele que sobreviveu à morte do outro, para tentar dar alguma coisa para ele em situações injustas como essas, tá? Não vou entrar nos detalhes todos, é uma parte grande, deem uma lida para vocês verem os exemplos. Eu vou ler só um exemplo para vocês aqui, ó. Cadê? Página 306. Essas decisões atingiram somente aqueles bens situados no Brasil em razão da competência exclusiva da justiça brasileira. Deixa eu ler do comecinho aqui o exemplo, vai. Na época em que o tema era regido no Brasil pelo critério da nacionalidade, tivemos inúmeros casos de imigrantes cuja lei aplicável era de um país distante de sua realidade pessoal. Viveram já casados e obtiveram seu patrimônio aqui, embora o regime de bens continuasse sendo regido pela lei do país de origem, em face da, então, vigente imutabilidade. Né? Hoje em dia não é mais a nacionalidade, hoje em dia é o domicílio conjugal, tá? Houve inúmeras situações injustas em relação ao que determinava o sistema brasileiro, em especial em relação aos italianos. Né? Por isso que eu falei, exemplo típico de classe média alta paulistana. Em alguns casos, a viúva, após anos de convivência, ficava em situação de penúria no momento da morte do marido. Por isso, os tribunais brasileiros desenvolveram interessante teoria acerca da comunhão dos aquestos para os regimes de bens regidos pela lei estrangeira e para os casos de lei brasileira, que previa a obrigatoriedade da separação de bens, em algumas hipóteses, como dos maiores de 60 anos. Né? Os tribunais brasileiros deram uma interpretação mais elástica a esse conceito de separação de patrimônio, de forma a privilegiar o esforço comum, mesmo quando a lei aplicável fosse a estrangeira e dispusesse de forma diferente. Essas decisões atingiram somente aqueles bens situados no Brasil, ou seja, não dizem respeito aos bens que a pessoa tem no país onde eles casaram, lá na Itália. Em razão da competência exclusiva, o tema foi consolidado pelo STF pela súmula 377, que dispôs serem comunicáveis os bens adquiridos na constância do casamento, apesar do regime legal ser o da separação total. Tá? É bem interessante a discussão que ele faz aqui. Deem uma lidinha para vocês, né, pegarem essa discussão sobre separação total dos aquestos, essa situação onde você tem um casal que viveu a vida inteira num país onde não é o seu domicílio conjugal, ou a regra da separação de bens foi determinada anos atrás, quando o regime ainda era determinado pela nacionalidade, não pelo domicílio. Situações dessas, tá? Para não deixar a pessoa na penúria, o velhinho ou a velhinha que viu seu marido ou esposa morrer. Página 309, tem uma anotação aqui que eu fiz também, interessante, vamos ver aqui. É um caso concreto. Havia dúvidas, vamos já olhar o que é essa legislação aqui, peraí.
havia dúvida sobre a aplicação dessa legislação ao patrimônio comum do casal, já que a regulamentação exigia prévia autorização para aquisição de imóveis rurais e impunha limites máximos por município. Propriedade rural, pessoa física ou jurídica. Ah, tá. A Constituição Federal, no seu artigo 190, ela prevê restrições à compra de território brasileiro por estrangeiro. É uma questão de proteção nacionalista mesmo. Né? Se você é uma empresa estrangeira, uma Monsanto da vida, que não tem registro no Brasil, que só tem registro fora, a Monsanto tem registro no Brasil, tá? Estou falando tipo Monsanto sem registro no Brasil, ou você é uma pessoa física estrangeira que quer comprar território no Brasil, né? Todo país tem restrição a esse tipo de coisa, para evitar o que aconteceu na Palestina, que os israelenses compraram um monte de terra lá, aí, de repente, do dia para a noite, eles acordaram e falaram, olha, agora isso aqui é nosso, tá? É um país agora aqui. Esse país se chama Israel e vocês palestinos que vão se embora daqui. Para evitar isso, a nossa Constituição Federal, através dessa lei aqui e desse decreto, cria restrições. Pode perceber que são coisas feitas nos militares, ó, né, mas que foram recepcionados pela Constituição de 88, ou seja, são leis que foram feitas antes da nossa Constituição, mas que são recepcionadas na nossa Constituição Federal, no nosso ordenamento jurídico, porque estão em linhas com o artigo 190, que prevê essas restrições. Então, existem restrições para estrangeiro comprar terra no Brasil. É isso, resumo da história. Havia uma dúvida sobre a aplicação dessa legislação ao patrimônio comum do casal, já que a regulamentação exigia prévia autorização para aquisição de imóveis rurais e impunha limites máximos por município. O STJ se pronunciou a respeito em um mandado de segurança impetrado por um brasileiro casado com estrangeira que se insurgia contra a exigência de uma prévia autorização do INCRA para aquisição de imóvel rural. O que está acontecendo aqui? O cara quer comprar um imóvel, o cara é brasileiro, mas ele é casado com uma estrangeira. Como ele é casado com uma estrangeira, não estavam querendo autorizar essa compra sem autorização do INCRA, que não estava dando essa autorização, estava demorando a dar essa autorização, porque a mulher dele era estrangeira. Então, isso virou um caso judicial. Decidiu o STJ que a exigência de caráter administrativo imposta ao estrangeiro se estende, sim, ao cônjuge brasileiro, quando se tratar de uma propriedade que passará a integrar o patrimônio comum dos cônjuges. Ou seja, se eles são casados em regime de separação total, não precisa. Mas se eles são casados em regime de comunhão parcial, comunhão universal, precisa, tá? Seguir as regras da lei, do decreto aqui, que restringem essas possibilidades de compra e demandam autorização do município, do INCRA, e etc. Enfim, ele discute aqui sobre a decisão judicial, mas o ponto é que precisa, tá? O que mais? Pacto especial, participação dos aquestos, limite de aquisição de imóveis, isso que eu falei agora. A dissolução do casamento, nulidade ou anulação. Deixa eu ver a hora aqui rapidinho. 3h30, acho que dá tempo pra gente terminar, gente. Vocês aguentam? Falar um pouquinho de dissolução? É coisa pouca, tá? Qual é a lei que se aplica à nulidade do casamento? É a lei do primeiro domicílio ou é a lei de onde as pessoas casaram que se aplica? Aquela situação que eu estou dando para vocês sempre. O casal se casou em Las Vegas, mas o domicílio deles é no Brasil. Se eles acordaram depois da bebedeira e perceberam que eles não queriam se casar, Friends, aquele exemplo da Mônica, quem é que casa em Friends em Las Vegas? Ou em Atlantic City, eu não lembro qual episódio. Sou velho, não sei se vocês já viram Friends. Tem um episódio que eles se embebedam e casam. Acho que é o Ross e a Rachel. Eles casam lá depois eles acordam e se arrependem do casamento. Qual é a lei que se aplica? Como é caso de nulidade ou anulação, aplica-se a lei do local que regeu o ato, a do local do casamento. Porque qual é o raciocínio? O casamento nunca aconteceu. Se é um casamento que vai ser anulado, significa que ele nunca aconteceu, porque faltou alguma essencialidade ali para o casamento. Então, aplica-se a lei de Las Vegas. Aplica-se a lei estrangeira, mesmo que o domicílio dos nubentes seja no Brasil. Dissolução do casamento por divórcio.
o divórcio realizado no Brasil de casamento realizado no exterior, a gente vai ter o divórcio realizado no exterior de casamento realizado no Brasil, efeitos do divórcio realizado no exterior de casamento realizado no exterior para a lei brasileira, né? Então, essas coisas todas a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Porque essa parte é mais complicadinha. Deixa eu ver se eu consigo falar disso agora rápido, vai. Não, a gente conclui o divórcio na próxima aula e já passa para a sucessão. E se não tiver sucessão no texto aí de vocês, deixa eu olhar se tem. Eu acho que tem sim já. Então a gente vai concluir o divórcio na próxima aula e falar de sucessão. Sucessão é quando a pessoa morre, tá? E aí eu quero falar de sucessão e de repente já falar das crianças também. Dos menores. Então tá no texto. O texto vai até a página 355. Então leiam da página 311 até a 355 para a próxima aula. A gente encerra essa parte aqui. Estão vivos ainda? Dúvidas? Sim, professor. Deu para pegar, Michel? É para ajudar vocês a lerem, entenderem o que o texto está falando, quando ele fala ortobuxória, quando ele fala regime de bens versus regime do local do casamento, regra de onde as pessoas casaram, vocês entenderem um pouquinho melhor essa bagunça, tá? O que eu quero que vocês fixem? A lei que rege o casamento, o ato de casar e a habilitação dos noivos, se eles podem ou se eles não podem casar, tudo isso daí é a lei do local do casamento. A lei que rege o regime de bens, né, a sociedade conjugal como um todo, é a lei do primeiro domicílio do casal, que tem que ser declarado no momento do casamento. Se o casal já mora junto, subentende-se que é onde eles moram já, mas pode ser que eles não morem juntos, tá? No direito internacional privado de outros países, e nos tratados internacionais de modo geral, estabeleceu-se o critério de residência habitual, que é mais flexível. Você pode mudar de residência de um país para outro, e aí muda o domicílio, e aí vai mudar a lei aplicável no caso de separação, de comunhão, essas coisas todas. Mas o direito brasileiro, ele não admite esse conceito de residência habitual na determinação da lei aplicável à comunhão da sociedade conjugal, tá? Então, você não aplica. O que aplica é o primeiro domicílio e acabou. Para evitar a briga de qual vai ser a lei aplicável, porque eu moro na Argentina, ela mora no Brasil, mas a gente tem casa na Inglaterra, e a gente se muda um tempo aqui, mora um tempo ali, não sei o que, qual vai ser a lei aplicável. É a primeira, onde vocês foram morar depois que casaram. Tá? É isso o principal que eu quero que vocês fixem, mas que existe uma série de questões acessórias que a gente pode ver, né? Por exemplo, a questão da nulidade. Se o casal está separando por nulidade do casamento, vai se aplicar a lei da sociedade conjugal, a lei do domicílio? Não. Vai se aplicar a lei de onde eles casaram, porque é nulidade, não é divórcio. Né? E outras situações que eu citei para vocês, sobre a ortobuxória, sobre a necessidade de autorização, se eu estou casado com uma estrangeira para comprar um imóvel no Brasil. Pode surgir uma série de situações aí que tem que analisar com calma. Mas a regra geral que eu quero que vocês fixem é essa. A lei que se aplica ao casamento é a lei estrangeira de onde as pessoas casaram. Se elas casaram no Brasil, é a lei brasileira. Se elas casaram no estrangeiro, é a lei estrangeira. E a lei que se aplica à vigência do casamento, à sociedade conjugal, portanto, ao regime de bens, a separação, divórcio, morte, vai ser a do primeiro domicílio. Tá? E tem aquela coisinha interessante que você pode casar no consulado. Se eu sou brasileiro, moro na França, quero casar segundo a lei brasileira, eu posso casar segundo a lei brasileira, desde que eu case no consulado brasileiro, perante a autoridade consular brasileira. E vice-versa, o estrangeiro no Brasil. Tá? Esses são os pontos mais importantes. Leiam os textos, que vocês vão aprendendo. O ato de ler, vocês podem até não entender tudo, mas vocês começam a absorver melhor o juridiquês, né? Como que a discussão jurídica se dá, e vocês vão se permeando com isso. Aí, quando vocês tiverem que estudar para resolver um problema, vocês conseguem entender melhor, tá? Então, mesmo que vocês não estejam entendendo, leiam e vão anotando. O que é isso? O que é isso? Aí vocês podem até me perguntar na aula, ou esperar eu explicar e tal. O Irã falou que tinha umas anotações. Peguei tudo, Irã? Você tinha anotado? Deixa se eu concluir ainda. Aí vai ficar no final. Já concluí. O que você quer saber? Não, mas tá de boa, professor. Tá de boa? Código Civil, Código Processual Civil, tá de boa. Foi passeando aí.
Tá bom. Mas o senhor mencionou um pacto nupcial, né? Isso é para depois. Né? Não, pacto antinupcial eu já falei. O que é para depois é o divórcio. O pacto antinupcial é aquilo que eu disse. Se tiver o pacto antinupcial, ele se aplica desde que não entre em conflito com alguma disposição da lei brasileira. Como são inúmeras as exceções que podem acontecer, porque o pacto antinupcial pode versar sobre qualquer coisa, não dá para eu falar para vocês quais seriam essas situações. Mas se entrar em conflito com a lei brasileira, não se aplica a lei do pacto antinupcial. Se não, aplica-se a lei estrangeira relativa ao pacto antinupcial sem problemas no Brasil, desde que ela não entre em conflito com a lei brasileira. Uma exceção importante, né, ao pacto antinupcial que não vai ser aplicado numa situação de divórcio no Brasil é se dispor sobre bens imóveis brasileiros. Por quê? Por causa daqueles dispositivos do CPC que a gente viu nas primeiras aulas, que diz que se o bem for imóvel no Brasil, não se aplica a lei estrangeira de forma alguma, né? Tem que se aplicar a lei brasileira. Aí tem aquela discussão jurisprudencial se esse dispositivo diz respeito somente aos direitos reais ou se ele também diz respeito aos direitos patrimoniais, né? Fruto de contrato. Tá? Mas isso aí não interessa nesse ponto aqui. O que interessa saber é que se o pacto dispõe sobre imóveis no Brasil, ele não vai ser aplicado em relação a esse ponto, porque tem que se aplicar a lei brasileira e acabou. Né? Você não pode aplicar a lei estrangeira sobre disposição de bens imobiliários dentro do Brasil, em território nacional. Tá? Não sei se eu te respondi sobre o pacto, mas está lá no livro também. Beleza. Outro pontinho aqui, professor, que eu sou um pouco enxuado. Não, eu adoro pergunta. E quando eu não sei, eu falo também. Eu preciso pesquisar para te explicar isso aí. Mas pode perguntar, eu adoro. Eu observei lá na leitura, né, mas eu não encontrei relacionado ao casório, né, entre as partes. Caso, por exemplo, tanto do consulado como no cartório, quando é da parte brasileira, há uma pesquisa, saber se teve algum relacionamento antes, algum casamento, né? Uhum. E quando é estrangeiro, essa pesquisa é só no local? É no Brasil? Só é feita no Brasil. Não tem como você saber se a pessoa foi divorciada ou casada no estrangeiro. A gente parte do princípio que as pessoas estão dizendo a verdade. Se depois você detecta, né, se de repente aparece a mulher louca dele lá do Chile dizendo esse filho da puta é meu marido, esse casamento é nulo, esse casamento não podia ter acontecido, porque o Brasil não aceita a bigamia, a pessoa não pode casar 2 vezes. Né, o que essa mulher faz? Ela faz prova da certidão de casamento dela, né, ela prova pelo direito brasileiro de que ela está casada, ou por homologação de sentença estrangeira, ou por tradução do documento aqui no Brasil, e pede a anulação do casamento dele aqui. Ela entra com o que a gente chama no direito de ação anulatória. É uma ação civil, ela dá entrada na ação civil aqui no Brasil, faz prova de que ele é casado com ela, e por causa disso você anula o casamento dele com a concubina. Tá? Mas o cartório, ele não tem como saber se a pessoa... O cartório não tem acesso aos registros civis dos 200 países que tem no mundo. Então, não tem como saber, não. Viu? Beleza. Tá bom? Então, até a próxima aula, senhores. O exercício dessa semana já tem. E aí, na próxima aula, tentem terminar aí o texto, tá? A gente vai até o final, sucessão e sequestro de menores. Que é um assunto interessantinho e não é muito complicado, não. Professor, fala. Já ficou atividade disponível desde ontem, né? Aham. O ponto da terceira pergunta ainda não ficou esclarecido, pelo menos para mim, né? Vamos ver aqui o que eu escrevi. Qual foi a abobrinha que eu escrevi de madrugada aqui? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Na hora produtiva. Na hora produtiva. A pessoa não consegue dormir e fala, vou trabalhar, vai, porque senão depois. Tá aqui. De que maneira o domicílio conjugal afeta a determinação do direito aplicável à família em questões de divórcio e sucessão? Basicamente, você saber a determinação do domicílio conjugal vai afetar ou não o divórcio e a sucessão. A gente não falou de divórcio e sucessão muito, né? Porque está lá no final. Como é que afeta? Afeta porque é o que determina, tá? O domicílio conjugal é o que vai determinar a lei aplicável ao divórcio e à sucessão. É isso. Nesse sentido que eu queria que vocês chegassem a essa conclusão. O mais importante é a primeira e a segunda. Tá bom. Então, se vocês casaram, se vocês têm domicílio na Argentina, na hora de fazer o divórcio,
na hora de fazer a separação de bens, aplica-se a lei argentina, a não ser que você tenha bens no Brasil, aí vai se aplicar a lei brasileira só em relação àqueles bens situados no Brasil, tá? É para você discutir um pouquinho essas filigranas aí. Mas a regra geral é, se você... Sucessão... Deixa eu mexer nessa questão, vai, porque sucessão a gente não viu ainda. Eu achei que ia dar tempo da gente ver hoje, por isso que não é bom fazer a questão antes da aula. Não deu tempo da gente ver isso hoje, sucessão. A gente falou um pouco de sucessão quando a gente discutiu a questão da participação nos aquestos. Né? Lembra aquela discussão que eu fiz dos velhinhos, que para evitar muitas injustiças, se a pessoa passou muito tempo no Brasil, os tribunais eles têm alguma flexibilidade aí, apesar de que a regra é clara. Né? Se você casou e tinha domicílio em outro país, não tem como aplicar a lei brasileira. Mas vamos... Deixa eu tirar aqui sucessão. Deixa eu tirar essa terceira questão, vai. Tem um colega que já fez. O que já fez, tudo bem. Eu vou tirar a terceira questão. A gente vai olhar sucessão na próxima aula. Sucessão tem umas peculiaridades. Por exemplo, se é um brasileiro casado com um estrangeiro que morre, qual vai ser o regime de bens aplicável para a questão? Né? Vai ser a lei brasileira ou a lei estrangeira? Vai ser a lei mais benéfica para a brasileira, para a esposa brasileira. Né? Tem algumas questões específicas aí, então eu vou tirar porque a gente não viu ainda. Fica só a primeira e a segunda, tá? Tá fácil. Agora, eu queria ter botado um caso concreto aqui para vocês resolverem. Vou ver se eu ponho um caso concreto na próxima, coisa mais complicada. Tá muito simples essa perguntinha aqui. Mas vamos lá. Tá? Deixa eu fechar aqui. Parar o compartilhamento.